Bom dia, abençoados, com a palavra, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus. Abençoados, eu quero dar uma nota aqui de um versículo que eu estava meditando ontem novamente, né? E é muito importante esse versículo. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Não esquecendo que este é o Evangelho, viu? Este é o Evangelho da graça. É este, de Romanos a Hebreus. Esse é o santo, verdadeiro e único Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esse é o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus. Mas vamos lá então. 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Você sabe o que quer dizer este nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor? Isso quer dizer o seguinte, abençoados, é que no ano 70 foi derrubado o templo e então o Senhor Jesus Cristo iniciou a revelar, a dar aos seus filhos amados. Quando eu falo filhos amados, abençoados, quando Paulo fala a todos aqueles que crerem, tiverem fé para ser salvos, para serem libertos, tanto das trevas espirituais, quanto das prisões, que são as igrejas, os templos, as doutrinas, os dogmas, os rudimentos, leis, cerimônias, sacrifícios e tantas coisas mais. Então Paulo está dizendo que não julgue nada. Ou seja, tudo isso que estão pregando por aí, quase tudo, né? Vamos dizer 90% do que estão ensinando por aí, pregando por aí. Tanta besteira, tanta bobagem que estão ensinando e pregando por aí. 2000 anos para cá. Pessoal, Deus, Ele não faz hoje exceção de pessoas. Por isso que Paulo escreveu esse texto, esse versículo. Ou seja, agora, depois da cruz, agora não tem judeu, grego, gentio, publicano, fariseu. Não tem mais. Não tem mais crentes, cristãos, espíritas. Ou seja, não tem mais. Ou seja, é um povo só. E esse povo, para Deus, é aqueles que creem, é aqueles que têm fé nele. Claro, vivem para agradar a Ele, claro, vivem para o louvor da sua glória, vivem dando glórias a Ele, vivem dando louvores a Ele, sendo gratos a Deus em tudo, dando glória a Deus em tudo, claro, esses são os filhos de Deus, que foram predestinados para viver esta graça, viver esta fé, reinar com Cristo, reinar em Cristo. Claro, mas é a todos que creem, abençoados. É a todos que creem. Entendeu? Ou seja, aqueles que têm uma pura fé.
uma pura confiança em Deus. Quando eu digo pura, é só a fé de Cristo, é só adoração a Cristo, é só louvor a Cristo, é só admiração a Cristo, é só honras a Cristo, só se prostram, suas mentes, suas palavras, seus olhos estão fixados no Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo tenho uma pura fé, é essa fé de Cristo. É a fé dele que nos purificou, nos santificou, nos justificou. É essa fé que eu estou dizendo, entendeu? Então, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará a luz. Aqui, ó. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Tá vendo? Então, aquilo que estava oculto nas trevas espirituais, sem entendimento, sem luz para entender, sem espírito da verdade para compreender e entender e viver a fé de Cristo. Então ele tirou aquelas trevas, ele trouxe a luz do entendimento, ele trouxe a luz do Evangelho, ele trouxe a luz da pura e perfeita fé nele, confiança nele, que vem através do Evangelho da graça. Tá vendo? Então tá aqui, ó. E manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Tá vendo? Então receberá de Deus o louvor. Aqui, abençoados. Que uma coisa muito importante para vocês guardarem. Aqueles que vivem por fé e por graça de Cristo, o puro Evangelho, o santo Evangelho, que tem muita mistura por aí, tem muitas, milhares de igrejas por aí também espalhadas no mundo que vivem uma graça de Cristo misturada com cerimônias, com rudimentos, com lei, com um monte de coisa. Um monte de coisa também, tá? Mas quem vive o santo e puro Evangelho como Paulo deixou por Cristo, eles receberão o louvor de Deus. O que é esse louvor? Reinar com Ele, viver a vida dele, desfrutar as bênçãos dele, aqui nesta terra, aqui, já, agora. Tá vendo, abençoados? Então entenda você como quiser, compreenda você como quiser. Se você não tiver fé para isso, você não vai entender nada, você vai achar que isso é loucura, é bobagem, é besteira, Nós estamos delirando, né? Paulo também estava delirando. Paulo também estava louco. Paulo também estava biruta. Paulo também estava. Pois é. Mas é o que ele recebeu de Cristo e trouxe para nós. A pedido do próprio Deus, nosso Senhor Jesus. Mostrou para ele, revelou a ele e falou: leve aos meus filhos. Leve a todos aqueles que creem, que tiverem fé em mim e que estiverem propostos, que estiverem planos, que estiverem desejo nos seus corações, nas suas mentes, me adorar em espírito e em verdade. E estamos aqui. Amém? Mas vamos continuar amanhã. Não percam Manhã com Deus, na graça, com Jonas Barros. Tire as tuas dúvidas, entre lá em Caminhos da Graça, com Jonas Barros. Ou, se você pedir aí pelo Google, né? Se você digitar aí Manhã com Deus na Graça, com certeza vai entrar lá os vídeos. Entra lá, acione o sininho, deixa teu like, se inscreva no canal e seja abençoado. Gostou? Amou? Está sendo abençoado? Compartilhe. Abençoe alguém. Com essas loucuras aqui, com essas loucuras que eu estou pregando, que eu estou anunciando, que eu estou vivendo, é as mesmas que Paulo viveu. E é a única verdade que pode te salvar, te libertar, te transformar, te abençoar, te justificar, te santificar, te deixar pronto, perfeito diante de Cristo Jesus, para reinar em vida. Graça e paz, abençoados.